Agora a gente fala sobre o preço da gasolina que caiu pela quarta semana consecutiva, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O custo médio do combustível nos postos está abaixo de R$ 5,00, aí pela média no país. O recuo está ligado à redução de 6% nos preços anunciados pela Petrobras nas suas refinarias. Para a gente entender se sobe e desce no preço dos combustíveis, a gente conversa agora com o economista Marcos Labarte, educador financeiro e sócio fundador da GT Capital. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Gostaria que o senhor começasse, Marcos, explicando para a gente, por que dessa queda, praticamente um mês, que a gente vem tendo queda no preço da gasolina. Olá, muito boa tarde, audiência de vocês. A explicação é que o combustível, o preço do petróleo no mundo, ele baixou, só para vocês terem uma noção, o barril do petróleo que chegou a superar a casa de $130, hoje ele está abaixo de 85. E como o Brasil ele utiliza como paridade, o petróleo internacional, a queda lá fora e também, vamos dizer assim, o dólar na casa dos 5,20 faz com que no final, na bomba, ele também acabe ficando mais baixo, muito mais baixo do que era no começo do ano, que chegou a superar a casa de R$ 8. Agora, Marcos, boa tarde para você. Eu vou reproduzir aqui o que eu acho que muita gente está querendo perguntar para você. Essa é uma tendência? Vai continuar caindo ou não? Essa boa notícia? Essa é uma pergunta que ela não é tão simples de responder, porque como o petróleo ele é utilizado a paridade internacional, a gente tem que acreditar aí que o conflito entre Rússia e Ucrânia possa vir a diminuir, porque a Rússia ela é um grande exportador de petróleo, e ela está deixando de vender para alguns países e esses países têm que comprar também, às vezes, nos mesmos lugares que o Brasil também compra. E outra coisa que tem que analisar é o dólar. Então, assim, a princípio, a tendência é de permanecer como está agora. Mas se o dólar no Brasil, no ano que vem, subir, por exemplo, com absoluta certeza, também vai ter um ajuste para cima das bombas. Então, assim, é torcer que o dólar fique para baixo do que está agora e que não tenha mais nenhum agravamento, algum conflito internacional que faça com que o dólar acabe subindo internacionalmente, que, como eu falei anteriormente, reflete aqui na bomba aí quando a gente for abastecer nossos veículos. A gente teve também, Marcos, o diesel, que teve também uma pequena queda, e até o gás de cozinha. Pode ser uma tendência também na questão do diesel e do gás de cozinha ou não? Já não está relacionado a essa questão internacional? Tá, e na verdade o diesel é pior até, porque o Brasil ele exporta o petróleo pesado, que a gente chama, o petróleo pesado, e importa o petróleo leve, que é o utilizado para a fabricação aí da gasolina. Só que no caso do diesel, a gente importa muito mais do que gasolina. Então, quando a gente importa o diesel, a gente está concorrendo com outros países, E se a gente vê assim um produtor tão grande como a Rússia exportando menos e em até alguns outros países tendo uma proibição da importação do combustível da Rússia, faz com que esses países procurem os mesmos países como a Arábia Saudita, que o Brasil também importa o diesel. Por isso que o preço do diesel ele acaba ficando, historicamente não era assim, acaba ficando acima do preço da gasolina. É realmente a concorrência internacional por países querendo importar o diesel no mesmo lugar que o Brasil também acaba importando o diesel. Então, assim, resposta. O diesel é um pouco mais complicado, porque aí tem uma concorrência maior internacional, e o gás de cozinha fica mais ou menos envolvendo a gasolina no Brasil, porque as refinarias, elas também com a produção da gasolina, com o refino e a produção, também fazem a parte do gás de cozinha. Então, o gás de cozinha é um pouco mais tranquilo. O diesel, que tem um complicador maior e até tinha a possibilidade de faltar diesel no Brasil em alguns meses atrás, que seria um agravante, porque quase tudo que a gente
acaba transacionando de cargas, né? A gente depende dos caminhões. Marcos, agora vamos lembrar, no começo desse ano ainda, né? A gente teve uma disparada dos preços dos combustíveis, a gasolina chegou a R$ 8,10, muito se falava que ia bater os R$ 10, de repente começou a baixar, hoje está um pouco menos do que R$ 5,00. Você está explicando, a gente está entendendo, depende muito do cenário internacional, comportamento do dólar, mas a gente pode ter uma nova surpresa também? Seria o outro ponto, em vez de cair, aumentar de novo? Pode, tá? Pode, porque a gente tem que pensar que, realmente, como eu falei para vocês, praticamente tudo que depende da alta e da baixa do petróleo no Brasil depende, né, das políticas do governo, que atualmente são políticas de utilizar a paridade do petróleo internacional e, obviamente, do dólar, que é muito difícil de saber como vai se portar, né? Com o novo governo, se ele fizer alguma mudança nessas diretrizes de como é a paridade do nosso petróleo, isso pode ter algum ajuste. Mas a gente tem que pensar que todo ajuste cria uma consequência, né? A gente não pode esquecer que a Petrobras, em 2015, foi uma das empresas mais endividadas do mundo. E um dos motivos porque ela foi tão endividada foi porque ela segurava o preço dos combustíveis no qual ela pagava a diferença. Então, assim, ela exportava o petróleo, né, pesado para importar o petróleo leve, né? Só que a diferença das oscilações, tanto cambiais quanto as oscilações do petróleo lá fora, do barril de petróleo, ela pagava a conta. Isso teve uma consequência que foi com que a Petrobras fosse uma das empresas mais endividadas. Em 2016, com o governo do Michel Temer, teve essa alteração. No governo do Bolsonaro, continuou. E vamos ver como vai acontecer no governo do presidente Lula. Se ele não fizer nenhuma alteração, vai continuar como está agora, com essas oscilações frente ao dólar e frente, né, ao barril do petróleo. Se ele fizer alguma alteração, isso pode, com certeza, trazer alguma consequência. Mas isso ninguém sabe, só no ano que vem. Tá certo, obrigada. E só uma última pergunta com relação, assim, baixando o preço da gasolina, isso quer dizer que também os produtos, né, tudo uma cadeia, a gente pode ter queda no preço de produtos, desde que a gente compra no supermercado, enfim, bens de consumo. É possível que a gente veja alguma redução? Com absoluta certeza. A gente não pode esquecer que o grande vilão da alta da inflação esse ano no Brasil foi os combustíveis, né? O Brasil, até diferentemente de outros países, a principal matriz energética não é tanto os combustíveis fósseis, né? A gente tem as hidrelétricas, tem as termoelétricas que fazem com que a gente acabe não sofrendo tanto com a alta da energia elétrica, né? Mas a gente sofre com a alta dos combustíveis lá fora. Mas vamos ver se isso vai persistir no ano que vem. Eu acredito que isso possa se equalizar no começo do ano, pelo menos. Marcos, eu quero agradecer muito a sua explicação aqui, ficou bem claro, porque a gente fica sempre assim, gasolina está aumentando, gasolina está baixando, mas por que se sobe e desce? Eu creio que você tem explicado muito bem. A nossa torcida, né, é para que continue baixando, né, para a gente pagar menos na gasolina, porque todo mundo sofre se aumentar. Muito obrigado, meu querido. Uma ótima semana para você. Muito obrigado.